Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E novamente eu estou aqui com meu colega, meu amigo Henrico De Ferrari. Salve, André, beleza? Tudo ótimo e contigo, cara? Tudo ótimo, muito legal. Maravilha. Hoje então a gente vai trazer um episódio diferenciado, vamos chamar assim pra galera. Com certeza. Bacana. A ideia hoje é falar sobre um tema que navega um pouco fora do que a gente costuma falar, mas que tem muito a ver com a minha história de vida, a história de vida da minha família e valores que eu acho que são cada dia mais importantes, tanto na sociedade quanto nas empresas mais modernas e antenadas no mercado. Tá? A gente vai falar sobre voluntariado. Que legal. E isso é um negócio que ele é muito importante e depois a gente vai falar disso lá fora, né? Como isso é tratado, mas basicamente é uma maneira de você conseguir ter experiência ainda muito jovem. Sim. Então, sabe aquele emprego que eu acho muito engraçado que aparece de vez em quando no LinkedIn, o pessoal falando, pô, o cara tá pedindo experiência, eu nem me formei, né? Você consegue ter experiência sem estar formado. Você consegue ter, antes de começar a trabalhar profissionalmente, ir lá, bater cartão e receber teu salário, você consegue vivenciar um monte de coisas e ter um monte de competências sem estar necessariamente sendo remunerado por isso, né? E a galera que tem sede de crescimento, né? O que eu leio é assim. Normalmente tu fala pra pessoa, e aí, voluntariado? O cara fala, não tenho tempo, eu sou ambicioso, eu quero crescer, eu estudo muitas coisas, eu quero muitas coisas, e é normal, né? E é legal o cara ser ambicioso. Às vezes eu acho que as pessoas leem que ambição é uma coisa feia. Não é, ser ambicioso é legal. Mas eu acho bacana porque isso abre uma porta pra galera que quer crescer rápido e quer agregar coisas, não é fazer um voluntariado porque tu quer ajudar uma avó no domingo. E embora isso também vá agregar, tudo agrega na vida. Mas eu acho que também aceleram portas porque tu está desenvolvendo um trabalho que tu não tem uma contrapartida financeira. E aí ninguém contrata uma pessoa que tem que desempenhar um trabalho, que não sabe desempenhar aquele trabalho e que tenha contrapartida financeira. Tu vai perder dinheiro, tu contrata uma pessoa que já sabe. Sim. Mas e como é que tu abre a porta para os que não sabem? Então é maravilhoso isso nessa ótica de, galera, que quer crescer rápido. Voluntariado não é uma perda de tempo, é algo que vai acelerar o teu crescimento dependendo de onde tu buscar. É evidente que existem melhores e piores ações que vão trazer maior impacto e maior benefício. Eu acho assim, tudo tem valor, mas se esse valor funciona, agrega na tua carreira, aí depende. Exato, exato. Então, mas tudo tem valor, né? É inegável. Os principais benefícios que a gente consegue enxergar em voluntariado começa com o desenvolvimento de habilidades, né? Então, a primeira habilidade que com certeza você vai desenvolver é comunicação interpessoal, né? Então, em qualquer atividade voluntária, você vai estar trabalhando com pessoas para pessoas. Então, você vai estar desenvolvendo essas habilidades todas, né? Você vai ter que se adaptar. E adaptar é um negócio que, isso é fácil. É um escambau que é Não, fácil. é terrível, é terrível. Então, se você tiver num meio em que você está tendo que atender crianças, você vai ter que se adaptar a isso. Se você está atendendo idosos, você vai. Então, essa competência, ela vale para qualquer carreira, né? Perfeito. Então, você aprende a diminuir o teu ego, né? Você desenvolve empatia, você desenvolve um monte de coisas que a gente já está falando em outros episódios, né? Que a gente está tratando de soft skills e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, você começa a exercitar um monte de coisas que, É músculos que tu nem conhecia. Positivo, exatamente isso. Outra coisa que isso serve, e isso é muito, muito louco, mas é verdade, é networking. Sem dúvida. Né? Então, assim, quando você está fazendo uma atividade,
voluntária, você vai estar do lado de um monte de outras pessoas que também estão fazendo isso. E, eventualmente, essas pessoas são do teu mercado ou conhecem gente que é do teu mercado e você vai criando conexões que, em condições normais você não geraria, né? E tem um item especial, são pessoas que da tua área ou não, mas que talvez tenham valores e princípios como os teus. E aí isso te propulsiona, né? Positivo. Isso é muito, muito importante. Por exemplo, eu vou comentar aqui, depois a gente vai falar um pouco mais da minha história, mas desculpa. Eu fui chefe escoteiro e numa comunidade alemã e a gente tinha, era um grupo grande, muita gente, não sei o quê, e o primeiro emprego das minhas duas filhas nasceram de lá. Conexões de lá. Das conexões que a gente gerou lá. Que maravilha. E hoje as duas estão trabalhando no exterior, em grandes empresas multinacionais, que vieram exatamente disso. Olha Então, só. assim, e é óbvio que quando você vai para um negócio desse, você não está pensando nisso. Não, exato. Você Não, e nem pode, né? O Exatamente. ideal é nem poder. Acho que se for para isso, não é buscar o algo em troca. É buscar realmente contribuir e aprender com a contribuição, Com não certeza. com um possível retorno. Senão sai cobrando os caras, né? Não dá. Exatamente. Mas é muito impressionante o quanto de pessoas você conhece e quantas conexões você faz e quanto isso te potencializa profissionalmente. Perfeito. Outra coisa que isso gera é um diferencial no mercado de trabalho. Então, na hora que você vai procurar um emprego, na hora que você está conversando com um entrevistador e o cara pergunta o que você já fez, na hora que você começar a falar sobre o teu trabalho voluntário, você vai estar se diferenciando em relação ao outro que ficava em casa jogando videogame só, né? Excelente. Então, isso é muito relevante também. Uhum. Outra coisa e isso é muito legal, porque isso fala muito com as novas gerações, que é você ter clareza de objetivos, você entender o que te deixa feliz, né? Então, na hora que você está desempenhando uma função social, você se realiza enquanto pessoa, né? Sim. E isso é muito importante, principalmente para quem não está pressionado por simplesmente botar dinheiro em casa para comprar o leite das crianças, né? Até assim, eu acredito que tem um momento que a gente vai falar das nossas experiências. Eu não tenho muitas experiências, infelizmente, mas esse ponto que tu coloca eu acho muito oportuno. Quando eu fiz, né, claro, e aí era em motoclube, levando comida e tal, né, fazendo aquelas, assim, noites de alimentação para pessoas carentes e tal. Legal. E eu olhava, às vezes, entregando um prato de comida, o nível de gratidão que aquela pessoa ficava era uma recompensa para mim tão maior do que um prato de comida. Então ela falava algo para mim muito bacana de ter ganho aquele prato e eu olhava e falava, nossa, para mim isso vale muito mais, eu pagaria 1000 pratos para ouvir isso. Então a recompensa é muito valorosa, muito legal. Muito legal isso. Outro assunto que é bem relevante, isso tem a ver com o mercado de trabalho também, é a visão que hoje empresas que têm uma visão que se chama ESG, né, tem desse tipo de atividade. Então, empresas comprometidas, elas querem pessoas comprometidas, né? Uhum. Então, na hora que você... E queria que você explicasse um pouquinho sobre ESG. Eu ia comentar só para, né, às vezes a gente fala alguma coisa e não vai. Mas, pessoal, empresas ESG são empresas que normalmente procuram critérios, né, ou têm um foco na questão ambiental, social e governança. ESG são essas palavras em inglês, né, mas que tem um foco, que levam princípios principalmente ligados a isso. Ou seja, são empresas que tem uma preocupação ambiental, que tem uma preocupação social e que tem uma preocupação de governança, que nada mais é critérios e processos de gestão. Então ela tem uma gestão boa, ela cuida do meio ambiente e cuida da sociedade. Isso é uma empresa de ponta, normalmente multinacionais, empregos, né? Para não falar um nome feio, mas empregos foda, né, cara? Então, na medida em que você está se portando de uma maneira
que tem valor para esse tipo de empresa, você está mais perto desse tipo de empresa, né? Exato. E isso é bem interessante profissionalmente também. Depois você acaba criando reputação, né? Então, aquele é o cara que faz não sei o que, papá, sabe? Você começa a se destacar, né? Porque é o tipo da postura que você pode começar jovem e você acaba levando isso para a vida, né? Uhum. Então, não é um negócio aqui que tem começo, meio e fim, rapidinho, porque depois eu não vou ter tempo. Não, você começa a incorporar esses valores, essas coisas na tua vida. E isso começa a repercutir, né, no teu meio. Bom, e mais uma coisa que é legal, que isso vale mais para as pessoas que já têm um pouquinho mais de estrada, que é a possibilidade de você encontrar um novo trajeto na tua vida. Né? Então, digamos que você queira mudar de área. Pô, você pode ir para uma associação e começar a testar se aquilo funciona para você. Então você vai socialmente, faz um trabalho numa área diferente e começa a enxergar se isso faz sentido. E de repente você vai criar um networking novo, você vai começar não sei o quê, e de repente você pode migrar para uma outra área numa transição suave, né? Isso pode ser bem legal também. É bacana, o que eu vejo, assim, em linhas gerais do que a gente está trazendo aqui, é que é uma porta que acelera novas oportunidades. E justamente porque é muito claro isso, né? Tu fazer um trabalho desses, tu tá ali porque tu tá se expondo, se esforçando, tu troca basicamente suor pela experiência e pelo aprendizado, não necessariamente por remuneração, e acelera o jogo. Eu tô batendo bastante nessa tecla porque sempre quando eu conversei com algumas pessoas e que às vezes não tem esse princípio nem na família, e são ambiciosos, querem crescer rápido, tu fala isso pra eles, fala assim, não, mas isso é perder tempo, eu preciso estudar e tal. Galera, não é perda de tempo. Fazer isso é investir em outros atributos que vão ser muito valorosos para ti, e quando chegar na hora de um momento decisivo e tu usar uma soft skills dessa, sendo se portando numa situação diferenciada, tendo um gesto diferenciado, aquilo ali pode ser a guinada da tua vida. Então acelera, isso é um acelerador, na verdade, e não um retardador. Com certeza. E é muito claro que as pessoas que têm esse tipo de postura, elas aprendem também a gerir tempo, né? Sim, perfeito. Porque é o tipo da coisa que fala assim, não, eu preciso me dedicar tantas horas por semana para uma outra coisa. E é aquela coisa que falam, né? Se você está precisando dar um serviço para alguém, dê para o cara que é ocupado, né? Exato, exato. Então, assim, o fato de você ter que dedicar um tempo para uma atividade não significa que você não vai conseguir fazer o resto, né? Sim. Dá para fazer. E o que a gente nota é, quanto mais coisas a gente faz, parece que mais rápido a gente faz as coisas que a gente já vinha fazendo. Né? Tu vai colocando coisas na tua vida, e que nem aquela experiência, né, da areia, da água, da pedra, que sempre cabe alguma coisa a mais na tua vida e tal, mas é bem nessa linha. A gente ganha desempenho quanto mais coisas a gente faz. A gente perde desempenho quanto menos coisas a gente faz. É impressionante. Com certeza. Dá um cafezinho aí. Vamos lá. Continua o show. Isso, eu queria até eu não entendo que tu vai falar um pouco sobre isso, mas são assim, todas as coisas que venha também te agregar como habilidades, né? Essa experiência de um voluntariado. Mas eu acredito que tu venha trazer isso já já. Sim. Anda bom. Eu elenquei algumas coisas que para o nosso mercado fazem sentido como ações voluntárias, né? E eu queria botar aqui. Então, por exemplo, construção de moradias populares. É o tipo da coisa que hoje tem menos, mas quando eu comecei no mercado, tinha muito o tal do mutirão. E eu tive a oportunidade, foi muito legal, de ir acompanhar mutirões. Então, ainda estudante de engenharia, eu tinha contatos com prefeituras pela faculdade, e a gente ia para o interior nas férias, e a gente ficava participando e dando apoio técnico na construção popular. Que legal. Então, assim, você via a galera construindo, e aí você vê que o cara está fazendo um traço de concreto, e aí você vai lá e com um pouco de teoria que você já tem,
você ajuda o cara, né? E, meu, era muito, muito legal. E é uma atividade, putz, muito gratificante também, né? E eu acho que o estudante, às vezes, não consegue enxergar o quanto ele já consegue contribuir. Olha só, virar um concreto em loco. Às vezes a pessoa que está trabalhando nisso é humilde e ele não está nem aí para o fator água e cimento, mas é uma coisa que a gente aprende no dia zero. E aí só detalhe do lado e fala, não, né, calma, vamos cuidar da água, porque se a gente colocar muita água é tal coisa, vamos fazer um contrapiso, então eu recomendo fazer um farofão, vamos fazer bem seco, porque na compactação ele vai... São coisas que tu vai saber da faculdade, que tu viu teu professor dizendo, e que vai valer, na verdade aquilo ali vai mexer drasticamente no resultado de uma pessoa que necessita daquilo, né? Então, desde o do zero, a gente tem como contribuir muito. Com certeza. Reformas. Já mexi também com reforma de escolas. Então você ia lá e os caras estavam, aquela escola toda detonada, não sei o quê, você ia lá e dava umas dicas e ajudava. E saía, assim, você via que aquilo se transformava num espaço para educação e tudo mais. É bem gostoso também. Recentemente eu fiz isso. Tava pensando aqui. Eu fui numa escola, né? E justamente por causa disso, a escola tinha algumas edificações, uma delas e outras alugadas. Tava passando por requisitos financeiros e me perguntaram se eu podia ajudar. Eu fui lá na faixa, evidentemente, mas para falar para eles, olha, onde é que tu pode ampliar? Então o cara me levou lá e falou, amplie para onde? Será que eu posso pôr um andar mais para cima? O que eu faço se eu pôr um andar mais para cima? Quanto será que isso vai custar? E não me custou nada. Foi um prazer, uma satisfação enorme. Fui lá, passei uma manhã de sábado lá, conversando, tomei um cafezinho, foi maravilhoso. E, assim, para eles valeu muito. E para mim foi uma manhã de sábado. Sim. Na verdade, eu acho que eu ganhei mais que eles pela satisfação pessoal Positivo. e profissional do que eles em si. Tem um negócio que você vê muito em filme americano, não sei o quê, que é o tal do pro bono, né? Então, Os advogados, né? Muito trabalho pro bono. Exatamente. Então é bastante comum lá fora você fazer trabalhos gratuitos, em que você usa as suas competências para ajudar a sociedade. Né? Então, assim, isso é outra forma de voluntariado. Né? E valorizam muito, né? Tu olha os currículos, né, e Sim. filmes e tudo mais, é muito explícito quando tu fez um trabalho pro bono. Explicitam muito, por quê? Porque vale muito. Exatamente. E você estava fazendo isso, né? Exato. E não falei pra ninguém. Meu, você contou pra toda a nossa comunidade. Agora foi, mas enfim, né? Antes eu não tinha falado pra ninguém, verdade. É isso aí. Bom, outra coisa que é muito legal, apesar de ser triste, mas é muito legal, são situações de emergência. Em que, bom, você viveu isso lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Quanto não precisou de engenheiros lá, né? Sem dúvida. No meio daquele drama todo, né? Sem dúvida. Então, Defesa Civil, Cruz Vermelha, tem um monte de entidades que precisam de apoio técnico. Uhum. E com certeza, por mais que de repente não seja um professor PhD, não sei o quê, só o simples fato de você ter os princípios de engenharia e o conhecimento técnico, você pode agregar muito, né? Exato. Para essa galera. Não, um talude caiu, o cara vai escavar, tu sabe olhar para ele e falar assim, não corta reto, vai dar um acidente. É uma besteira, mas o pessoal que não é da nossa área não tem esse conhecimento. E só isso já vale muito. Com certeza. Né? Outra coisa, sustentabilidade, inovação. A gente tem conceitos que a gente vai aprendendo na hora de você estar lendo, você está estudando, que você pode levar para frente, né? Eu me lembro quando eu estava ainda na faculdade, a gente fez um trabalho que foi muito legal, que era assim, a gente estava estudando estradas e o professor nosso deu um semestre sobre como dar manutenção de estradas vicinais. Que legal. E aí nas férias a gente pegou recomendações da Secretaria dos Transportes, Secretaria do Interior, e fomos para o interiorzão de São Paulo. Eu fiquei a 400 quilômetros de São Paulo. Caramba! Ensinando o pessoal da prefeitura de uma cidadezinha como que dava manutenção nas estradas deles, nas estradas de terra. Quando eu estava na faculdade, isso em 83, 84, São Paulo perdia 25% da safra porque não conseguia tirar das fazendas. Não conseguia escoar das fazendas. Que coisa. Ficava tudo preso porque as estradas eram muito ruins.
Sim. Então, o governador na época ele fez um plano de melhoria das estradas vicinais. E foi o início da transformação de São Paulo na potência agrícola que é. Caramba. Muito, muito legal. E assim, nessa eu tive a oportunidade de ir para campo, trabalhar junto com os caras lá da Secretaria de Obras de uma prefeitura que tinha, sei lá, 5, 10 mil habitantes. Muito, muito precário tudo. A gente foi dando treinamento, não sei o quê, depois fomos conversar com o prefeito. Que E aí foi legal. até muito engraçado, porque quando a gente foi falar com o prefeito, o cara não estava dando a menor pelota. A gente estava passando um relatório do que a gente tinha feito, não sei o quê, e o cara nem olhava para minha cara, né? Aí eu virei para ele e falei assim, senhor prefeito, aquela fazenda que fica na estrada tal, não sei o quê, é tua? Aí ele falou, é. Bom, só vou falar o seguinte, na próxima chuva, você não vai conseguir tirar mais nada de dentro da tua fazenda, porque a estrada vai vir abaixo. Aí ele abriu os olhão e começou a prestar atenção no que eu estava falando, né? Então, olha só, você começa a pegar a malandragem Sim. lá no começo da tua carreira. Você começa Isso a é uma fazer soft skill, só eu preciso que esse cara me olhe. Peraí, vou cutucar ele. Perfeito. Então, assim, e assim, eu não tava lá para... o que eu quero esclarecer, assim, trabalho voluntário não é necessariamente levar ovo de Páscoa numa comunidade. Isso é trabalho voluntário, mas existem muitas outras coisas que são trabalhos voluntários e que te agregam muito também, né? Sim, sim. Então, aquilo que a gente estava falando antes, né? Não é só um trabalho social. Exato. Na concepção clássica do que é um trabalho social. A gente está falando muito aqui em questão de soft skill e desenvolvimento profissional, né? No nosso campo da construção civil. Se tu conseguir fazer um trabalho voluntário para criar exposição em áreas, tu fazendo vicinais, tu deve ter pegado N tipos de solo, tu deve, na hora de se colocar a prática, tu deve ter passado por uma saia justa de falar, e aqui como é que eu resolvo? Pera aí que eu vou ter que dar uma estudada. E isso te dá um choque técnico que daqui a pouco uma saia justa que tu viveu há 30 anos atrás tu nunca mais esqueceu. E é um negócio técnico bacana que é Com mais certeza. um tijolinho no teu castelo profissional, né? E só para dar um pouquinho de visibilidade, assim, estrada vicinal são estradas em terra. Então, a grande sacada para dar manutenção à estrada vicinal é não deixar a água correr no leito da estrada. Então, o que você precisa é jogar água para os cantos. Eventualmente vai chegar um momento que você não consegue mais tirar a água de um canto. Aí então qualquer amanha abre uma vala no meio da estrada, mete bambu embaixo, aterra de novo, ou faz aquelas costelas de vaca, que é aquela lombada, direcionando a água para a direção que você precisa levar. Olha só. Então você aprende, e é muito legal porque você aprende a enxergar geometria descritiva, essas coisas todas ali na prática, sabe? Fala assim, bom, na hora de chover, o que vai acontecer com essa água? Ela vai vir por aqui, não sei o que, puta, ela vai cair ali vai abrir um buraco, né? Na curva, não dá, né? Você gosta de fazer trilha, essas coisas. Você já viu aquelas estradas que de repente você olha, virou só erosão, né? Exato, exato. Passar com uma moto ali tem que ser com uma roda só, né? Exato, exato. Então, assim, você começa a perceber coisas que vão te agregar muito profissionalmente, né? Uhum. É bem legal esse tipo de coisa. E eu acho muito legal porque isso a gente faz um outro gancho que a gente já falou, que é a história de ser engenheiro também é ser um inventor. Uma coisa é tu tá no escritório e falar, não, eu tenho uma estrada, então farei uma subbase, brita graduada, tratada com cimento. Não, calma. Tu tá no meio do nada, tu precisa resolver porque tem uma comunidade, tem crianças que podem passar ali para estudar, tu tem um agronegócio para escoar, tu tem famílias, tem um sistema econômico, tu tem uma sociedade ali vivendo, um município que tu precisa ajudar. E tu não tem nada, tu tem bambu. Então isso é legal, aguça a nossa invenção, né? Sim. Nosso lado inventor, que eu acho que eu acho que daí é a engenharia pura, vamos chamar assim, Exatamente. né? Muito bacana. Bom, continuando, dar aulas. Então, por exemplo, um jovem que sabe falar inglês ou que sabe fazer uma programação simples.
Você pode ir lá numa escola e dar aula de Excel, Exato. sabe? Você pode ir lá dar aula de AutoCAD, você pode ir lá, sabe? E, putz, você vai fazer uma diferença gigantesca para um monte de gente. E depois eu vou dar alguns depoimentos pessoais, assim, familiares, né? Que falam um pouco sobre o que você sente na hora que você ensina, né? Sim. Que isso é bem, bem legal. Assessorar ONGs. Você pode pegar uma ONG e ajudar num projeto. Você pode ajudar uma ONG com acompanhamento de obras, né? Tudo isso estou falando de coisas que nós, engenheiros formados ou em formação, podem estar fazendo, né? Sim. Isso é muito louco. Você estava comentando, né, sobre o cara ir ensinar Excel, por exemplo. E talvez o cara queira, sei lá, engenharia química, né? Ele fala, o que eu vou ganhar com isso? Mas o dia que talvez tu tenha que fazer uma apresentação, talvez tu tenha que ter uma oratória mínima. E quando tu está falando para 2 é uma coisa, para 5 já é outra, para 10 é outra, para 30 é outra, e é uma turma. Então, tudo a gente está ganhando a todo momento, né? Tu vai trabalhar oratória, tu vai trabalhar paciência, que é uma virtude, a gente já falou isso até inclusive em outro capítulo. Tu vai trabalhar empatia, por conhecer pessoas diferentes. Acho que quando o cara vai para um trabalho voluntário, é que nem aquilo que tu comentou no início do capítulo, a gente deixa o eu, né? O seu umbigo não vale mais nada. Tu tá ali como um fantasma, tu não tá ali, mas tu só precisa ajudar aquela cadeia. Então é muito bacana. Tira o eu do foco e os outros viram o foco. Sim. E isso é maravilhoso. Com certeza. E tem ações voluntárias que você pode fazer em associações técnicas, né? Então, os CREAs, os sindicatos de engenharia, vai ter um encontro, você vai lá e você ajuda, sabe? Os caras te aceitam lá dentro. Sim. E você vai conhecendo gente, vai fazendo coisas acontecerem também, né? Você tem que criar as oportunidades, né? Exatamente. Vai a uma entidade que tu gosta e fale, olha, eu gostaria de contribuir com algo, né? Certeza que muitas portas abrirão. Com certeza. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de experiências de vida minhas e familiares também. Porque, assim, essa questão de voluntariado, para a gente, é muito presente na história de vida. Então, como eu tinha comentado, eu já fiz, na época de faculdade, essa história de acompanhar mutirões, de ensinar da manutenção de estradas vicinais, essas coisas. Aí, quando a gente tinha as filhas pequenas, elas foram participar de grupos escoteiros, bandeirantes. Eu acho genial, eu adoro, né? E aí, daqui a pouco minha mulher estava ajudando, a mãe de grupo, ajudava, não sei o quê, e eu descobri que eu estava sozinho em casa. Eu falei, não dá, né? Preciso ver o que eles estão fazendo e se dá para ajudar em alguma coisa. E eu fui lá e me receberam de braços abertos e eu comecei a participar. E aí a gente comecei a estudar, comecei a fazer atividades com jovens e tudo mais. E ali eu aprendi muita coisa. E aí uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, chegou um momento em que o cara que era o diretorzão lá do grupo escoteiro recebeu uma proposta para ir morar no exterior. E ele saiu. E quando ele saiu, se gerou um vácuo de poder. E essa molecada que é chefe escoteira são jovens muito fortes, com personalidade alta, não sei o quê, grande, e começaram a se pegar, sabe? Porque um queria fazer uma coisa, disputar esse poder, e eu fui lá contemporizar o negócio e acabei me tornando o diretor. E assim, simplesmente, na base da negociação, da conversa, não sei o quê... Intermediou o negócio. E virei o chefão do grupo escoteiro, sem nunca ter sido, sabe? Uhum. Mas o que aconteceu? Eu deixei meu ego no bolso e fui lá ajudar e participar e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma atuação que foi muito, muito forte. Comecei a montar acampamentos. Cheguei a montar 2 acampamentos para mais de 200 crianças, 20 ou 30 adultos. Imagina ficar 3, 4 dias no meio do mato,
com toda a logística de alimentação, de jogos, de coisas. Seguranças, Um jogos. mega projeto, né? E Temporário. eu era o cara que estava montando esse projeto todo. É lógico, eu dava as diretrizes e as pessoas iam fazendo, mas assim, toda a temática, toda a lógica de como ia ser as atividades saiu da minha cabeça e eu fui trazendo pessoas para desenvolver esse projeto junto comigo. E quanto da engenharia tem isso, né? Aonde a gente vai fazer o assentamento? Bom, mas aqui está muito aberto, aqui está muito exposto, aqui se chover água vem para cá. Isso é pensamento de engenharia. Então eu acho muito legal isso, né? Muito, muito, é fascinante. E aí, então assim, eu tive uma temporada muito forte com isso. Minha esposa também fez muita coisa lá dentro, organizou loja, mandava fazer roupa, mandava comprar coisas, assim, teve toda uma atuação e as meninas foram crescendo lá dentro e tiveram uma projeção importante. E aí, como eu disse, acabou que o emprego das duas em grandes multinacionais surgiram dos relacionamentos que você ia construindo lá dentro, sabe? Olha só. Muito, muito legal. É uma coisa que ela plantou lá atrás e foi colher lá na frente. Mas é isso, né? Exatamente. Fez de coração Entraram aberto. com 6 anos Imagina. e saíram com 17, 18 anos e foram para o mundo graças às competências que foram adquirindo. Porque uma das coisas que tem no escotismo, e bom, não tô aqui, o episódio não é sobre escotismo, né? Mas assim, a capacidade de você estar fora da zona de conforto. Perfeito. Que isso é algo que é fundamental profissionalmente, né? As pessoas têm que ter a competência de se virar, né? Não, e hierarquia, organização, Sim. Comprometimento, né? Exatamente. Isso é fantástico. Então, essa foi uma das experiências. Aí depois, as meninas foram embora, saíram do grupo, não sei o quê, e eu fui buscar outras coisas. E aí eu comecei a fazer parte de grupos de pedal. E aí, dali a um tempo, eu era guia de grupos de pedal. E assim, aí você leva um monte de gente para um monte de lugares, organiza, porque você está no meio do trânsito em São Paulo andando de bicicleta, você sabe do risco que é, né? Sim. Eu cheguei a levar 600 pessoas numa atividade. E aí, assim, ir junto à CT para discutir como é que fazia, policiamento e tudo mais, são outras competências que você vai gerando de uma atividade de sair para pedalar, sabe? Mas imagina assim, né, no nível de gestão de obra, tu precisa ser um gestor de pessoas e tu está gerindo 600 pessoas de bicicleta. Ou seja, é super difícil, não é fácil. E essa exposição te dá muita bagagem, né? Teve até uma cena muito engraçada que tô puxando o pedal e aí minha esposa estava lá no fundo e ela manda um rádio e fala assim, meu, vai ter que abrir o pedal, não sei o que, tem uma ambulância atrás da gente. Aí eu falei, essa ambulância é pra gente. É nossa. Que legal. Você tinha que montar uma bela de uma estrutura para poder fazer uma atividade desse porte, né? Ah, sem dúvida. Não, e tu tem uma responsabilidade em cima disso. Tu não tá ganhando nada por isso. Mas tu tem uma responsabilidade, Sim. tem que ser um sucesso aquilo, tu não quer o mal de ninguém, né? Então Com certeza. requer trabalho. Isso não é fácil. Não é porque simplesmente tu é foda e tu falou, não, isso aqui fiz do nada, não. Tu suou, tu pensou, tu foi Sim. atrás, se dedicou e cresceu. Não, e assim, surgiu assim, eu tinha um amigo que ele era da comunidade chinesa e era um pedal para comemorar o Ano Novo Chinês. Olha isso. E aí ele virou para mim e falou assim, você toca isso para mim? Então, assim, eu tinha o apoio da associação comercial, tinha o apoio de um monte de gente, mas a cabeça pensante que estava puxando todo o processo era eu. Né? Perfeito. Então, assim, é muito legal como... Não, a experiência é muito legal, né, cara? Exatamente. Aí depois, aí as meninas, nessa questão assim de estar envolvidas com voluntariado, na escola elas foram ser monitoras de educação para adultos. Olha que legal. Então, antigamente existia um negócio chamado Mobral, que era um movimento brasileiro pela alfabetização. Uhum. Não era isso, mas era algo similar que a escola que elas estudavam
dava, que era chamar alunos para ensinar, alfabetizar adultos que não tinham. E as meninas foram lá e fizeram esse projeto. Depois iam em asilos, faziam acompanhamento com idosos e tudo mais. Muito legal. Muito legal. E outro caso que é muito legal também é do meu genro. Fala, Marquinhos. Que o cara, ele veio de uma comunidade aqui de São Paulo, assim, ele era um menino de família muito simples e ele foi muito ajudado quando ele estava, quando ele era criança, adolescente, não sei o quê, conseguiu, via ONGs, ter uma série de oportunidades e ele é brilhante, se destacou, fez um bom networking nessas associações, acabou indo para o mercado financeiro. Hoje ele trabalha na matriz do banco que ele estava lá na Holanda e em algum momento ele começou a apoiar ONGs para jovens. Olha que bacana. Como ele foi, né? Perfeito. E aí a gente estava conversando isso em casa, né? Que é onde eu falei do tema, né? E aí sim me deram algumas dicas, eles, sobre o que eles vivência achavam. real, né? Exatamente. Muito bom. Então aqui tem alguns toques que eles deram. Primeiro é networking, né? Que esse tipo de atividades te ajuda a conhecer gente que te põe no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, pessoas que vão lá para dar esse apoio acabam tendo aulas de humildade, né? Sim. Então ele falou assim, eu tive apoio de diretores de bancos. E esses caras vivem são Faria Limers, né? Vivem num mundo muito diferente. E o cara sai desse mundo, que tudo é redondinho para ele, e vai num lugar super simples para ensinar e dar aula e não sei o quê. Então, ele também está exercitando humildade, né? Ele não está precisando disso para a carreira dele, sim, mas está, né? Não, e é uma ocasião onde todos os títulos e conquistas que ele tem não se põem à mesa. Exatamente. Lá ele é mais um. E deu. Exatamente. E isso é muito legal, porque parece que assim, bom, se eu tirar minha capa de super-herói e ir para um lugar onde eu sou só mais um, como que eu me viro? Então, isso é muito crescimento pessoal e profissional, né? Exatamente. Então, falam dessa questão da humildade, porque as estruturas são horizontais. Numa entidade, você não tem chefes, né? Sim, Tá todo mundo ali trabalhando, arregaçando a manga junto, né? E aí você aprende a conversar, dialogar, negociar com pessoas de diferentes formações, culturas, valores e tudo mais, né? Então, é um exercício muito legal de como você se desenrola, né? Como você se desenvolve enquanto ser humano, né? Sim. Não é só como executivo, né? Excelente. Aí uma dos insights que eles deram é o seguinte: você aprende mais ensinando do que quando você está aprendendo. Aprendendo, né? Perfeito. Então essa questão do quanto você recebe de volta, né, é muito impressionante, né? Uhum. E depois sobre choque de realidade. Quando você está vivendo no teu mundo idílico e perfeitinho e você cai no mundo real, você vê como o negócio é diferente, né? Uhum. Então você começa a dar mais valor para aquilo que você tem na hora que você vê quanto as pessoas não têm, né? Sim. E aí tem uma frase muito boa aqui que meu outro genro falou o seguinte, que empatia em loco é muito melhor do que andar do sofá, né? Muito bom. É muito legal. Muito bom. E por fim, a minha outra filha deu uma dica que era, por que você não dá algumas entidades que possam as pessoas possam se interessar antes de encerrar o capítulo, né? Então, galera, por enquanto a gente não tem patrocinadores, né? Nossa, mas a gente vai aqui passar algumas empresas ou organizações que vocês podem correr atrás para trabalhar voluntariamente, né? O que dizem que é o mais famoso aqui no Brasil, o mais forte, chama Atados. Então, www.atados.com.br.
Outro é o Instituto Socioambiental, www.socioambiental.org. E o outro é um que é da ONU, que isso dá um gancho, que o André estava comentando comigo antes da gente começar o episódio, que é te dá a possibilidade de você ir para fora também, né? Perfeito. E aí a Juliana, que é uma das minhas filhas, ela contratou uma menina que é brasileira, ela trabalha numa empresa multinacional em Londres, e essa empresa contratou uma ONG que seleciona jovens pelo mundo. E uma das contratações dela foi uma menina aqui do Espírito Santo que teve a oportunidade de ir para Londres e hoje está muito bem. Eu não sei qual é essa entidade, mas a da ONU chama UNV. Então é www.unv.org. Então, galera, basicamente a ideia é o seguinte: pensem nisso como uma extensão da tua carreira, né? Isso vale demais. Você vai estar contribuindo para melhorar o mundo e para se melhorar enquanto pessoa e profissional, né? Não, o ganho é sempre muito maior do que tu entrega, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área ou faz esse tipo de coisa é viciante, né? Tu nunca mais deixa de fazer, Sim. vira uma cultura, como tu bem coloca, a cultura da tua família, maravilhosa, né? Uhum. E é uma coisa que a gente ganha muito fazendo. E para os acelerados que eu coloquei antes, pessoal, abre portas, vale a pena, invistam nisso, porque acelera carreiras com certeza. Com certeza. Tá joia. Muito Beleza? obrigado pelo tema. Adorei Valeu. bater esse papo. E até a Joia. próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Até mais.